louvor e de toda adoração. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Israel, que abriu essa oportunidade. Deus continue honrando o Senhor, sua família. Que Deus abençoe o pastor presidente, desta casa, representante nesse setor, nesse campo, né? Que Deus abençoe a vida de todos os obreiros que está à minha esquerda, à minha retaguarda. Que Deus seja louvado por todos que estão aqui nesta noite também. Capítulo número 3 do livro de Atos Apóstolos, ao verso de número 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, acompanhando. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todo dia para pedir esmola ao que estava no templo. Vendo Pedro e João que ia entrar no pátio do templo, pediram esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pode sentar. Isso, pode glorificar a Deus. Glória seja cada um. Meus irmãos, acabamos de fazer a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, ao livro escrito pelo Dr. Lucas. Dr. Lucas também vai ter o privilégio de escrever o livro do Evangelho, escreveu Lucas, a qual que é um dos evangelhos sinóticos. O mesmo Lucas, bem sabemos que ele vai nascer ou surgir na trajetória do missionário apóstolo Paulo, um discípulo que foi encontrado no meio do caminho com a missão de destruir, de acabar com a igreja de Cristo. O mesmo ainda era Saulo, fariseu, o homem a qual que vendo que os povos israelitas se alegraram pela a morte do diácono da igreja, por nome chamado Estevão, ele criou força. E diácono Estevão era o mais novo, que foi pouco tempo separado para exercer o psicopata, o cargo da igreja primitiva. Esse mesmo apóstolo Paulo, quando era Saulo, perseguiu juntamente com os fariseus, aonde disse que ele estava blasfemando por pregar o evangelho, e morreu predejado. Esse mesmo homem agora está convertido, e ele convertido, Dr. Lucas o visitava, e nas suas visitas, Dr. Lucas era evangelizado pelo mesmo, e ele o instruiu. E depois que Lucas começou a entender o evangelho, Paulo começou a dar para ele direito de escrever tudo que ele contava do acontecimento de Cristo, quando Cristo estava, e depois
do acontecimento após a ressurreição de Cristo. E Lucas agora vai escrever que a igreja está reunida conforme Jesus o ordenou: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos e sejam cheios do poder e do Espírito. Aleluia. E é bem verdade que eles estão no aguardo desse dia. E um certo dia eles reunidos, Lucas vai nos deixar escrito que de repente um vento vai entrar no cenário. E quando entra esse vento impetuoso, o texto diz que todos que estavam na casa eram perplexos, cheio e tomado e revestido, e receberam as línguas repartidas como de fogo, conforme era útil ele o entregava. E a Bíblia diz que eles, sendo tomados do Espírito, sendo revestidos de poder, a Bíblia diz que alguém por nome chamado Pedro se levanta e começa agora a mencionar e a pregoar. E quando Pedro começa a pregoar, todos que estão de dentro ou de fora, sendo ele grego, ou sendo ele judeus, ou sendo ele gentil, não importa a língua, a nação, o que Pedro dizia, todos eles compreendiam, porque quando o Espírito toma casa, ele vai trazer o entendimento para a casa, porque quando o Espírito age, ele não age por meio de confusão, ele age por meio de entendimento. Quando o Espírito Santo ele toma Pedro, ele está colocando agora uma só língua, um só povo, uma só nação, e um só entendimento, é ele dizendo: aquilo que está atrapalhado, eu estou colocando tudo de volta ao divino lugar. E todos eles começam a dizer: mas ele não é Galileu, porque nós escutamos o que ele falando, porque nós escutamos o que ele está dizendo. Eles estão entendendo o que Pedro está pregando, mas Pedro não pregava da carne, Pedro pregava do Espírito, e o Espírito fala conforme a igreja pode entender. Aleluia. Agora, por que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja cheio e revestido? Se eles já foram doutrinados, se eles já foram ensinados, se Jesus ficou 40 dias ainda capacitando os mesmos, porque Jesus vai fazer questão de eles ficar esperando o poder que vinha do alto? Porque Jesus está dizendo: não é porque eu ensinei vocês, não é porque eu capacitei vocês, significa que vocês estão preparados para combater. A única forma de ter a preparação é com revestimento. A única forma para ter a preparação tem que estar cheio. Jesus está dizendo: vocês têm os ensinamentos, vocês têm os ensinamentos, mas é necessário vocês estar revestidos e cheios do poder para pregar o Evangelho. Não adianta eu e você ter estudo, é crescer na graça e crescer no conhecimento, verdade? Mas não adianta ter conhecimento e não ter revestimento. Não adianta ter conhecimento e não ter poder, porque tudo opera e faz é pelo Espírito, não é pela carne. O conhecimento não vai operar nada, o conhecimento não vai libertar nada, o conhecimento não vai salvar nada, o
nem contra o sangue, o apóstolo Paulo disse. A nossa luta é contra as potestades, principais e o príncipe da peste, que é o próprio Satanás. A apóstolo Paulo está dizendo: vocês se revestem, porque o que vocês vão enfrentar não é carnal, é espiritual. E o espiritual só vence quem está no espírito. Não adianta você querer lutar com os seus braços, que você não vai conseguir vencer. Não adianta você querer lutar com as suas forças, que você não vai conseguir vencer. Porque o que é para o Espírito fazer, só Ele faz. O que é para Deus fazer, só Ele pode fazer. O que é para Jesus fazer, só Ele pode fazer. A única forma de você vencer as suas diversidades, a única forma de você vencer as suas diversidades, é você estando revestido e estando cheio, preparado para combate. Porque não adianta você ir para o campo de batalha despreparados. A sua sabedoria, o seu entendimento, o seu estudo humano não vai vencer o inimigo da sua alma, e muito menos o inimigo da minha alma, que é o mesmo. Talvez. Não adianta você dizer: eu sou formado, sou formada. O diabo vai olhar para você e vai dar até risada. Não adianta dizer: eu sou filho de fulano, filho de ciclano, meu pai é vereador, o meu tio é delegado. Isso para Satanás não muda nada. Não adianta dizer: eu tenho meus milhões na minha conta, eu tenho meus luxos, eu tenho meus empregados, eu tenho minhas empregadas. Ei, isso daí não vai mudar nada. O que vai mudar a tua vida no mundo espiritual e combater ao seu favor é você ser revestido do poder e do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que todos foram cheios, porque Deus jamais vai mandar alguém vazio. Olha para a Bíblia. Parece que eu vejo Jesus Cristo sendo conduzido para o deserto. Mas a Bíblia diz que ele está no monte. E quando ele está sendo conduzido para o deserto, ele está sendo conduzido o que? A Bíblia diz que ele está conduzido cheio. Eu disse o quê? Cheio. Até para o deserto Deus não manda ninguém vazio. Se você está no deserto é porque você está preparado. Porque só vai para o deserto quem está cheio. A Bíblia diz: e Jesus foi conduzido pelo Espírito cheio para o deserto. Deus nunca vai conduzir alguém para nenhum lugar vazio, despreparado. A Bíblia diz que Deus conduz, leva, as mãos de Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos. E a Bíblia diz que as mãos de Deus andavam com ele para onde ele andava. Quando falando das mãos de Deus, estou falando de cobertura, de proteção. Se ele estava no vale de ossos secos, com as mãos de Deus, ele estava protegido. Então Deus nunca vai também te levar para o vale sem você estar protegido. Se você está no deserto é porque você está cheio. E se você está no vale é porque você tem proteção. Deus está dizendo para alguém: nesse deserto você está andando preparado, e nesse vale você está andando porque eu estou te protegendo. Irmão, eu já ouvi muita gente pregando sobre deserto. E até mesmo eu já falei isso, depois que eu li a Bíblia, eu entendi que deserto não é o que nós achamos. Já vi muita gente dizendo que deserto é prova. Vou te provar que deserto não é prova. O recinto pode ser quente. O recinto à noite pode ser até frio. Mas prova na presença de Deus nunca é. O povo ficou 40 anos na rebeldia no deserto. Na rebeldia eu disse o quê?
Se Deus cuida até do rebelde no deserto, por que Ele vai cuidar de mim e de você? Você não pegou isso? Se Deus cuidou de um povo na rebeldia no deserto, por que Deus não cuida de mim e de você? Esse deserto não veio para te matar. Olha para a Bíblia diz que Moisés está no deserto. E aonde Deus se revela para Moisés? No deserto. Então é no deserto que Deus se revela. A Bíblia diz que Deus diz para Moisés dizer para o Egito: solta o meu povo para que me sirva no deserto. Lugar de deserto é lugar para você servir a Deus. Então me faz um favor, dá o melhor para Deus no seu deserto. Abençoado e honrado, porque Deus está com isso. Onde Moisés encontrou a sua mulher? No deserto, a filha de Jetro. E ainda casou. E deserto é prova, tem até casamento. Eu não entendo esse povo, essa geração, que reclama do deserto sabendo que Deus está dentro do deserto. Já pensou só no meu povo para que me sirva no deserto? Se deserto é ruim, então por que Deus mandou o povo para servir ele dentro do deserto? É que você não entende que o deserto não veio para acabar com você. O deserto veio para você servir a Deus. O deserto não veio para te matar de sede. O deserto não veio para te matar de frio. O deserto veio para você ser cheio da presença de Deus. Aonde começou o ministério de João Batista? No deserto? Pera lá, se o deserto é ruim, como pode começar o ministério então? Se o deserto é tão ruim como vocês dizem, então como o ministério vai começar no deserto? Aonde Deus iniciou depois aproximadamente 400 anos sem falar? No deserto, através de João Batista. Você não entendeu que Deus sempre se manifestou no deserto e você ainda está reclamando do seu deserto? Aonde Jesus venceu Satanás? No deserto. Ai, que poder você não vai vencer seu adversário fora do deserto. Deus vai te honrar dentro do deserto. E a Bíblia vai dizer que Lucas está escrevendo que os discípulos estão cheios. João e Pedro vai agora para a casa de oração, a porta formosa. Acabamos de ler aqui a minha Bíblia, aqui ela traz mais para o original. E diz bem assim, ó: certo dia Pedro e João estava subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Em outras traduções vai dizer a hora era nona. A minha está mais para o original, então está especificando e nos deixando claro que era 3 horas da tarde. Era o culto da tarde. E o culto da tarde nós sabemos, geralmente quem faz é o ciclo de oração. Só vai para a tarde da bênção quem gosta de orar. Então não era um culto normal, era um culto de oração. E nós temos uma polêmica, um ditado, a qual que todos nós cristãos dizem: quanto mais oração, mais por Deus.
Então, seja, eles não estão indo vazio para o círculo de oração. Eles não estão indo vazio para a tarde da bênção. Eles estão chegando cheio. Eles estão chegando revestidos. Pastor, mas oração, culto de tarde da bênção, círculo de oração, não é para ser revestido. Ao contrário, é para você chegar já revestido e para você manter a sua fiação com Deus. Então eles estavam indo já revestidos, preparados. No meio, a Bíblia diz que eles estão indo. Antes deles entrarem na porta, eles vão encontrar um homem bem no meio, entre a porta formosa do templo, a entrada. E ele era levado lá todos os cultos da tarde da bênção para pedir esmola. Alguém carregava ele lá. Alguém levava ele lá, conduzia ele até lá. Esse mesmo homem, eu quero conjecturar, entender que ele já ouviu falar de Jesus enquanto ele curava. Porque não pode dizer que esse homem ele já foi até uns dias dos cultos de Jesus também querendo ser curado. Ou alguém levou ele, que ele pediu, e ele nunca recebeu, porque a Bíblia vai dizer que ele é aleijado. Esse homem nunca chegou a sua vez, a sua hora, ou ninguém levou ele até Jesus Cristo, mas ele ouviu falar que alguém passou, que alguém curava, que alguém libertava, que alguém abriu os olhos do cego, fazia os coxas. Quem não ouviu falar? Ele já ouviu falar, mas talvez não chegou o dia dele, a hora dele, porque Jesus não está mais. Talvez ele disse: aquele que era, aquele que foi, aquele que fez já não está mais. Eu vou continuar minha vida, eu vou continuar minha rotina, eu vou para a porta do templo. Mas ele não esperava. O que ele não viveu, ele está prestes para viver. O que ele não aconteceu na vida dele, está prestes para acontecer. Eu vim trazer uma palavra de Deus para alguém. Eu tenho um tema para o teu coração nessa noite. O tema é o que você não viveu, você vai começar a viver a partir de hoje. Não, levanta a mão para o céu que eu vou profetizar. O que você não acredita mais, Deus ele vai fazer você viver. Porque você vai saber que Deus não esqueceu de você nessa vez. Aquele homem estava pedindo esmola. Fechei a boca. Viver a rotina da sua vida. Porque Israel, todo coxo, cego, mudo, aleijado, eles tinham que receber caridade de todos os religiosos, sendo ele fariseu, sacerdote ou levita, não importa, ele tinha que receber alguma coisa, era ato de caridade. No cenário disse que, capítulo número 6, o evangelista Mateus vai escrever que a mão direita faz, a esquerda não pode ver. Ele estava quebrando esse protocolo deles. Jesus estava acabando com a hipocrisia deles. Vocês são hipócritas, porque vocês fazem para tocar trombeta. Porque a forma deles mostrar caridade era mostrar para alguém que eles faziam. Mas com Jesus não funciona assim. Com Jesus funciona assim: você faz e não interessa como que fez ou quem fez ou quem mandou você fazer. O que importa é que a obra foi feita. Então Jesus queria mostrar para o povo que isso já era. Porque tem gente que funciona assim, olha para cá, irmãos. Tem gente que funciona assim. Ele não faz nada se alguém não saber que ele fez. Tem que ter um gostinho. Porque quem faz não dá endereço. Quem faz não toca a trombeta. Quando faz para a obra de Deus, sabe quem vai recompensar é Deus. Isso que Jesus estava dizendo. Esse negócio de ajudar e tocar a trombeta é porque tem o quê? Tem um interesse. Qual é o interesse? De aparecer. Quando Saul oferece a armadura para Davi, você acha que ele ofereceu para proteger Davi? Nunca. Saul, sabendo da
E da história que o menino contou, que Deus deu vitória para ele, no deserto, quando ele cuidava das ovelhas, Saul entendeu que o menino não estava sozinho, que o menino estava com Deus. Então Saul vai dizer assim: leva a minha armadura, colocou ela no menino. Não foi para proteger o menino, porque eu entendo que Saul quer dizer assim: se ele vencer a batalha, vão dizer que ele venceu porque ele está com a minha armadura. O interesse de Saul de colocar a armadura em Davi era se promover. Porque tem gente que te ajuda não é porque sabe que você precisa, sabe que você necessita, não te ajuda porque quer se promover através de você. Quer falar, sabe por que ela tem? Porque quem deu foi eu. Sabe por que ele tem? Tem porque deu foi eu. Porque Saul, ele queria se promover. Por quê? Porque ele queria estar por cima. Tem muita gente que quer ficar por cima de você. Mas eu trouxe uma palavra de Deus. Eu trouxe uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. O que é de Saul não vai caber em você nunca. Eu vou melhorar. O que é para você não é para Saul. O que é de fulano não é para você. Por isso que não deu certo. Deus está dizendo: não vai dar certo mesmo. Porque o que eu tenho para você vai vir de você, não vai vir de ninguém. Oh, aleluia. Oh, glória, você não pegou. Vou melhorar. Deus está dizendo para alguém aqui: você não precisa de cartão de ninguém. Você não precisa de carro de ninguém. Você não precisa que ninguém faça empréstimo para você. Você não precisa que ninguém indica você. Porque eu, Deus, eu te escolhi, te capacitei. E saberão que você tem é o suficiente para me fazer alguma coisa. Aquele homem está lá pedindo esmola. Pedro e João estão cheios do Espírito e estão revestidos de poder. A Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz para ele assim: olhe para mim. Por que Pedro mandou ele olhar para ele? Porque em Israel todo coxo, mundo, aleijado era amaldiçoado. Porque no Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. Deus era severo para cobrar os pecadores. No Velho Testamento o Espírito Santo não só contenda com o pecador, mas também com o pecado. No Velho Testamento o Espírito Santo matava, ou Deus, o pecado e o pecador junto. No Novo Testamento, ele veio dar oportunidade ao pecador, mas ainda mata o pecado. No Novo Testamento, ele não mata o pecador, ele mata o pecado. No Velho, ele matava ambos. Ele não perdoava nem o pecado e muito menos quem pecou, ele matava. Em Israel, quando alguém pecasse, alguém tinha que nascer deficiente da família com a prova do pecado. Você vai ver isso em João capítulo 9, que eu estou falando é verídico. Capítulo 9 do Evangelho escreveu, João diz assim: Jesus encontrou um homem no tanque de Siloé, junto com os discípulos, ele era cego. A Bíblia vai dizer que os discípulos fazem uma pergunta: quem pegou, pai ou mãe, precisa ser cego? Então toda deficiência em Israel tinha um motivo, alguém que pegou na família. Então quando Pedro disse: olha para mim, Pedro já está dizendo para ele: acabou os dias de humilhação na tua vida. Por quê? Porque eles não podiam olhar para ninguém, não podiam falar com ninguém, nem pegar na mão de ninguém, porque todos que se aproximassem deles eram amaldiçoados. Quando Pedro disse: olha para mim, Pedro está dizendo para ele: levanta a cabeça, porque você não tem mais o que envergonhar a partir de hoje. Ele olhou para ele, Pedro olhou para ele. Ele estendeu as mãos, achando que Pedro ia dar alguma coisa para ele. Mas Pedro não estava ali de um gesto religioso. Pedro estava ali porque ele estava revestido, cheio e estava indo orar. O costume religioso era entregar a moeda.
Mas quem está cheio e revestido não é religioso. Ele não faz o que a religião manda, ele faz o que Deus conduz. Quando ele estende as mãos para Pedro e Pedro diz: eu não tenho ouro nem tem prata, ele diz: eu não vim cumprir a religião, eu não vim cumprir norma, eu vim trazer para você o que você não viu, eu vim trazer para você o que você não sentiu, eu vim trazer para você o que você ainda não viveu. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Ele está dizendo: eu vim trazer novidade, eu não vim trazer moeda. Oh, aleluia. Agora olha para cá, entenda isso. Aquele homem não se levantou, ele não quer? Pode ler o texto que ele não se levantou imediatamente quando a palavra foi lançada. Sabe por que ele não se levantou? Porque ele nunca andou. Como eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? Uma coisa se ele andasse e quebrar as pernas dele, ele teve um acidente e ficou aleijado. E eu falo: levanta e anda. Como ele se já movimentou, ele vai tentar se movimentar, porque ele já se movimentou um dia. Mas esse nunca se movimentou. Em outras palavras, ele olhou para ele e disse: você está doido? O que é isso? Como eu vou mexer algo que eu nunca mexi? Eu nem sei como é que é isso. Você não está pegando. Levanta a sua mão que eu quero ter como profeta. Levanta a sua mão. Você vai começar a viver o que você nunca viveu, irmão. Você vai começar a sentir a partir de hoje o que nunca que você sentiu. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Aquele homem ficou parado. Por quê? Porque ele nunca se movimentou, ele nunca mexeu as pernas. Como ele vai fazer uma coisa que ele nunca fez? Aí Pedro pegou na mão dele. E quando Pedro pegou, a Bíblia diz que quando Pedro pega na mão, ele sente o seu tornozelo mexer. É Jesus dizendo: eu vou pegar na tua mão e eu vou fazer você sentir o que você nunca sentiu. Quando Pedro pega na mão dele, seu pé começa a movimentar. Quando Pedro pega na mão dele, seus tornozelos começam a mexer. É Jesus dizendo: eu pego na tua mão e você vai começar a sentir o que eu tenho para fazer na tua vida. Ele começa a sentir o que ele nunca sentiu. Eu estou profetizando pelo amor de Deus na vida de alguém. Você vai começar a sentir o que você nunca sentiu. Você vai começar a receber o que você nunca recebeu. Ele está dizendo: eu vou fazer você viver. O texto diz que aquele homem, ele deu um pulo, entrou no templo, pulando de alegria. E os que estavam lá orando, olhou e disse: esse aí não é aquele homem que estava aleijado? Outros disseram: não é não. É ele sim, não é não. Sabe o que me chama a atenção aqui para me finalizar? Quem desacredita que é o homem que estava na porta, não é quem está de fora, é quem está dentro da casa. Quem desacredita não é quem está lá de fora, é quem está dentro da casa de oração, ainda orando. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que Pedro, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 12, ele foi para onde? Na Pri. Prega comigo, na Pri. A Bíblia diz que a igreja se reuniu para fazer o quê? O quê? Quando a Bíblia diz que a igreja começou a orar, desceu o anjo, desceu quem? E libertou Pedro, sim ou não? E Pedro foi na casa que a igreja estava orando. E ele bateu na porta e disse: olha, Pedro está aí fora. Disse: quem? Pedro? Pedro está preso. Aí a igreja estava orando para quê? Como é que pode você estar no propósito e não acreditar no teu próprio propósito?
que você é corredor não é real. Não é quem está lá fora, é quem está aqui dentro. Porque tem muita gente que está dentro, está orando, está buscando, mas não acredita que Jesus pode fazer ainda. Mas Jesus está dizendo, querendo ou não, vão ter que ver você entrando naquelas portas e dizendo: Ele me curou, Ele abriu, Ele libertou, Ele salvou. A Bíblia está dizendo que quem estava dentro não acreditou, mas teve que contemplar. A igreja que estava orando não acreditou que Pedro tinha sido livre. Já pensou, irmãos? Porque quando a funciona desse jeito, tem gente que aqui está orando para Deus libertar fulano, e o profeta chega, Deus vai libertar. Será? Não acredito, então para que está orando? Ah, Jesus vai mudar a situação, mas será? Então para que está orando? Se você não acredita que Jesus vai fazer alguma coisa através da sua oração. O homem entrou pulando. O homem entrou transformado. O homem entrou no templo vivendo algo que ele nunca viveu. O homem entrou no templo alegre porque ele estava vivenciando algo que ele nunca viveu. E os que estavam dentro disse: será que ele? Capítulo número 9, quando aquele homem do tanque de Siloé, Jesus mandou ele lavar o olho, ele voltou a chegar. A Bíblia diz que os vizinhos começaram a comentar dizendo: será que é ele mesmo? Como que aconteceu? Onde que foi? Porque quando Jesus faz, é para muitos acreditar, mas vão ter que ver da mesma forma, da mesma maneira, vai ter que contemplar. Sabe o que Jesus está dizendo para você? O teu milagre vai assustar muita pessoa. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? A transformação vai assustar muitas pessoas, as pessoas que estão dentro e as pessoas que estão fora. Muita gente vai dar e vai dizer: será que é mesmo? Será que foi mesmo? Não tem que será. Jesus fez, eles vão ter que ver. Ei, você que nunca sentiu, você vai sentir. E muitos vão ter que ver você sentir, porque Jesus está dizendo: eu vou fazer você viver o que você não viveu ainda. Eu estou sentindo Deus, né? Pedro João disse: eu não tenho o que você está acostumado, mas eu tenho o que você nunca viu. Eu vim dizer para alguém: eu não tenho o que você quer nessa noite, mas eu tenho o que Jesus vai te entregar. Aquele homem queria a moeda. Eu não sei o que você quer, mas Jesus está dizendo: eu não vou dar o que você quer, eu vou dar melhor. Eu não vou dar o que você está acostumado e quer viver. Eu vou dar o que você ainda não viveu para o meu nome ser glorificado. Se prepara. Esse ano de 2022 é o ano de você ainda sentir o que você não sentiu na tua vida. Vou orar pela sua vida. Depois que orar, a banda pode acompanhar depois. E eu vou entregar para o próximo. O que eu acabei de falar aqui para